Se você, assim como eu, acredita que o mercado de ações está dando para a gente uma oportunidade incrível nos últimos dias e ainda não sabe como selecionar as melhores empresas, fica comigo até o final que eu vou te mostrar 3 principais indicadores que eu utilizo na seleção de ações para poder escolher as melhores empresas aí da bolsa. Bom, galera, para a gente começar o vídeo então, o que é um indicador? Indicador é algo muito simples e a gente utiliza o tempo todo. Imagina quando você vai comprar, por exemplo, um plano de celular ou uma assinatura de internet também. O que você vai analisar? Você vai analisar provavelmente quantos gigas de internet você vai ter, quantos canais você vai ter à sua disposição, se essa operadora é estável, se ela tende a cair a conexão. Você vai analisar tudo isso daí. São alguns pontos que servem de análise para que você possa tomar uma decisão e comprar ou não determinada assinatura. Para ações, pessoal, não tem nada de novidade, não tem nada de diferente. Eu também me baseio em alguns indicadores muito importantes para facilitar a minha tomada de decisão. Para pelo menos eu ter uma garantia um pouco melhor que essa empresa ela vai escapar desse momento de crise que a gente está vivendo, né? E vai ainda continuar dando resultado para os acionistas. E no meu caso, eu sempre olho 3 indicadores que eu acho fundamentais, principalmente nessas épocas que as receitas das empresas estão caindo absurdamente, galera. Então vamos lá, quais são esses indicadores? Eu sempre olho 3, como eu falei para vocês. Eu olho o primeiro, que é um indicador que mostra se essa empresa, se o preço da cotação dela de mercado, se ela está cara ou se ela está barata. Ah, mas está todo mundo falando que a bolsa está barata. Tudo bem, mas a gente tem que analisar empresa por empresa se aquela empresa está com um índice barato ou com um indicador um pouco mais caro. Então aqui eu vou te explicar como que faz isso aqui nesse item. No item de baixo, galera, é o indicador de lucratividade. Também não adianta eu comprar uma empresa que está muito barata, que ela caiu demais nos últimos dias, porém ela não tem uma margem de lucro relevante, uma lucratividade legal, que eu vou mostrar para vocês como analisar isso daí. E o terceiro, que eu acho um dos mais importantes nessa época de crise, é o nível de endividamento da empresa. De nada adianta eu ter uma empresa barata, com uma elevada lucratividade, porém com um nível de endividamento muito alto, porque ainda mais nessa época, se as empresas elas sofrerem muito com falta de receita, se elas pararem de vender, de nada adianta eu ser muito lucrativo, porém a minha dívida vai gerar muitos juros e vai me consumir grande parte do meu caixa e a tendência é que essa empresa quebre. Galera, para ver se a empresa, na minha opinião, se ela está cara ou se ela está barata, o que eu analiso? Tem 2 indicadores que eu acho muito legais para a gente avaliar. O primeiro deles é a relação preço por valor patrimonial. Esse é o primeiro indicador que eu costumo analisar. O que significa isso daí? Nada mais é do que o preço da ação, o preço da cotação daquele dia dividido pelo valor do patrimônio líquido da empresa. Vamos tentar trazer para uma linguagem um pouco mais fácil. O patrimônio líquido é aquele patrimônio que a empresa possui no balanço, na contabilidade da empresa. Ou seja, é o valor dos prédios que ela tem, é o valor da marca que ela tem, é o quanto ela tem em caixa, é tudo que aquela empresa possui. Isso daí é um pouco mais fácil de medir, isso daí tem um balanço, você consegue enxergar isso em números. E a cotação é aquela cotação de mercado que nós vemos todos os dias, que são os preços subindo e descendo. Então, quando você divide um pelo outro, imaginem só, quando você tem aqui uma relação de número 1, ou seja, preço-valor patrimonial é igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que o preço de mercado dessa ação está idêntico ao valor patrimonial dessa ação. Ou seja, é uma ação que está um preço justo, de repente. Ela vale o que ela vale na contabilidade. Ela vale tanto no mercado o que ela vale na contabilidade. Essa é mais ou menos uma ideia legal. Então hoje na bolsa a gente está vendo diversas ações com essa relação preço-valor patrimonial abaixo de 1. Isso que é o mais interessante e que há 2, 3 meses atrás dificilmente a gente encontrava oportunidades como essa. O que isso quer dizer então? Se você tem uma relação dessas 0,5, 0,6, 0,8, significa que no mercado o preço da cotação dela está sendo avaliada abaixo do que ela tem de patrimônio líquido. Olha só que coisa, está abaixo do valor patrimonial, entenderam? Então essa é mais ou menos a primeira ideia. O segundo indicador que eu sempre olho é o índice preço-lucro. O que é o índice preço-lucro, galera?
O preço, como vocês já sabem, é o preço da ação dividido pelo lucro por ação. A ideia é mais ou menos o seguinte: o preço por ação, se eu multiplicar o preço pelo número de ações, eu tenho o valor total da empresa. Preço de uma ação vezes a quantidade de ações que eu tenho disponíveis no mercado, eu tenho o valor total de mercado da empresa. Beleza? Até aí? Próximo passo, lucro. Lucro por ação. Se eu multiplicar também, como eu multipliquei em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Se eu multiplicar também o lucro por ação vezes a quantidade de ações, eu tenho o total de lucro que essa empresa teve no período de um ano, certo? Ou seja, eu tenho na parte de cima aqui, no meu numerador, o valor de mercado da empresa e eu tenho na parte de baixo o tanto de lucro que ela teve durante o ano. Ou seja, o que é essa relação? Nada mais é do que quantos anos de lucro eu preciso ter para poder chegar no valor de mercado dessa empresa, certo? Então vamos exemplificar que vai ficar mais fácil. Se eu tenho uma relação preço-lucro de 10, eu preciso de 10 anos de lucro para poder bater o preço de mercado da ação. Ou seja, em forma de lucros, eu vou demorar mais ou menos 10 anos para reaver o preço da ação que eu paguei. Mais ou menos essa é a ideia. Se eu tiver uma relação, por exemplo, de 5, então, significa que eu preciso de 5 anos de lucro para poder bater o preço de mercado daquela empresa, que foi o meu preço investido, comprado na época. Entenderam mais ou menos? Quanto menor a relação preço-lucro, mais barata encontra-se naquele dia sua empresa que você está analisando. Então esses dois casos, eles servem para você analisar se uma empresa está barata ou cara. Porque não basta você simplesmente olhar a cotação do dia. Ah, ontem estava 10, hoje está 8, a empresa está barata. Não necessariamente. Às vezes ela teve uma queda de lucro tão alta que aquele 8 ainda está muito caro o preço da ação. Entenderam? Por isso que a gente olha indicadores, certo? Então, esse é o primeiro indicador que eu sempre olho, né? Esses dois, claro. Vamos para a lucratividade agora. O que eu costumo olhar em lucratividade? O primeiro indicador que eu olho, que eu acho que é um dos mais importantes, é o ROI. Esse, na minha opinião, é o principal indicador de lucratividade de uma empresa para os acionistas. O ROI nada mais é do que, em inglês, Return on Equity, é o retorno sobre o patrimônio líquido, é o retorno sobre o capital investido pelos sócios, ou seja, é o retorno que eu e você provavelmente terá. Nós somos sócios dessa empresa. Então vamos lá. O ROI é um percentual. Geralmente eu busco o ROI acima maior que 10%. Geralmente eu busco um ROI de 2 dígitos, tá? É uma escolha minha, eu considero um número legal. É claro que nós temos que sempre comparar, assim como esse indicador, esse e esse, a gente tem que sempre comparar dentro dos setores daquelas empresas. Então, se eu estou analisando uma empresa do setor elétrico, por exemplo, eu tenho que comparar esses números que eu estou encontrando com as outras empresas do mercado. De nada adianta eu ter, por exemplo, só voltando aqui em cima um pouquinho, um PL de 10. Ah, mas se eu tenho um PL de 10, essa empresa está barata. Poxa, mas todas as outras empresas daquele setor estão com um PL de 8, um PL de 5. Por que a 10 está barata? Na verdade não está. Na verdade essa empresa que você está escolhendo, ela é a mais cara do setor. Por isso que eu acho legal você sempre, quando vou analisar uma empresa, selecionar as 2 ou 3 que você quer comparar e aí você baixa, você pega todos esses indicadores aqui e compara cada um deles entre essas empresas do setor para tomar a sua decisão um pouco mais assertiva, tá bom? Então, voltando aqui para o ROI, esse é o indicador que eu mais olho de lucratividade também, eu busco sempre ROI acima de 10%. Bom, vamos passar então para o indicador de endividamento, que eu acho fundamental nesse período de crise. Para endividamento, o que eu sempre observo? Eu olho sempre um indicador que eu acho muito legal, que é a liquidez corrente. O que é liquidez corrente, pessoal? Nada mais é do que um indicador que mostra o quanto a empresa tem de recursos em caixa dividido pelo quanto essa empresa tem de dívidas de curto prazo, ou seja, dívidas aí menores de 12 meses de vencimento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, se a empresa tem uma liquidez corrente de 1.
certo? Uma liquidez corrente de 1 significa que essa empresa ela tem tanto em caixa quanto de dívidas de curto prazo o mesmo valor. Se ela tem 1 bilhão em caixa, ela tem 1 bilhão de dívidas de curto prazo. O que nós investidores queremos? A gente quer que esse número seja o mais alto possível, que ela tenha muito mais dinheiro em caixa do que em dívidas. E o próximo indicador também que eu avalio sempre com relação a endividamento é o dívida líquida por EBIT. É a dívida líquida que essa empresa tem, que nada mais é do que a dívida bruta menos o dinheiro em caixa. Essa é a dívida líquida. Então você pega o que ela tem de dívida líquida e divide pelo EBIT. O EBIT é o lucro operacional da empresa. É mais ou menos assim essa relação. É o quanto que ela tem de dívida, descontando o caixa, dividido pelo lucro. Ou seja, quantos anos de lucro essa empresa precisa ter para poder quitar todas as dívidas dela. Essa é mais ou menos a relação. E eu busco, pessoal, essa relação no máximo, próximo de 3,5. 3,5, depende muito do setor. Mas eu acho que um número abaixo de 3,5 já pode ser um número saudável para uma empresa, desde que ela tenha também uma liquidez corrente acima de 1. Porque também não adianta eu ter uma relação dessa aqui até que saudável, só que naquele curto prazo eu tenho muito mais dívida do que dinheiro em caixa. Isso pode comprometer a operação no curto prazo. Então por isso que esses indicadores têm que ser analisados em conjunto. Como que eu faço uma análise então? Eu olho se ela está cara ou barata, esses indicadores que eu mostrei aqui para vocês primeiro. Depois eu vou para a lucratividade, vejo como que está o ROI dela, eu busco sempre o ROI mais alto possível. E depois eu vou olhar os níveis de endividamento, eu vou olhar a liquidez corrente e vou olhar a dívida líquida por EBIT. Galera, essas informações, todas elas, vocês vão encontrar no site do Status Invest. É um site muito completo, depois eu vou fazer um vídeo mostrando a minha tela aqui para vocês, explicando como que eu vou encontrar cada um desses indicadores, vocês vão perceber que é muito fácil. Então se você gostou desse vídeo, já clica no botão do curtir, isso ajuda muito a gente e nós vamos cada vez mais fazer esse tipo de vídeo para poder explicar alguns conceitos fundamentais para vocês aí do mercado de ações, tanto da parte de tesouro direto também, de fundos imobiliários. Beleza, galera? Um abraço a todos então e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!